eu creio que nessa noite é uma noite especial. Esse grupo de oração, ele não voltou por acaso. Ele voltou com um propósito maior. Esse grupo de oração voltou com o propósito de incendiar os corações, de saciar a sede daqueles que estão sedentos, daqueles que estão necessitando da graça de Deus. Deixa o Senhor nessa noite, de uma forma muito especial, preparar o teu coração para essa experiência de partilha, porque Deus, ele quer manifestar o poder dele, ele quer continuar derramando a sua graça através da pregação, através da palavra. A palavra será a semente do amor de Deus em nossos corações, será a nossa libertação, será a nossa cura, será o propósito de graça, de santificação em nossas almas. Essa noite é uma noite onde o Senhor te trouxe aqui. Você tem que ter essa certeza, essa convicção que foi Deus que te trouxe aqui. Foi o Senhor que te moveu a estar aqui nessa noite para vivenciar a graça dele, para vivenciar o Evangelho na tua alma, no teu coração. Então não podemos deixar passar, não podemos fazer dessa noite como uma noite qualquer. É uma noite especial de conversão, de santificação, aonde o Senhor quer que sejamos melhor, aonde Deus quer santificar a nossa alma, aonde o Senhor olha a nossa limitação, aonde o Senhor olha as nossas fraquezas e diante dessas fraquezas, dessas limitações, Ele age com o seu poder, nos fazendo pessoas novas, restauradas, fortalecidas. O Senhor, Ele vai nas nossas feridas para curar as nossas feridas. O Senhor traz esse ar novo, como o Senhor falou, um novo fôlego espiritual para que tenhamos força. Essa é a manifestação de um Deus que nos ama, um Deus que insiste. Quantas vezes deixamos o Senhor, quantas vezes fomos infiéis com o Senhor, mas Ele permanece fiel conosco. O Senhor permanece fiel porque Ele nos ama, e o seu amor quer nos resgatar, quer nos salvar, quer nos preencher. O amor de Deus quer nos dar vida, quer nos livrar do mundo, do pecado. O amor de Deus quer nos levar a essa experiência de santificação e de graça. Amém? Pode sentar. Uma boa noite a todos. Fico feliz em retornar a esse grupo de oração, que é um dos grupos de orações que eu mais preguei também. Graças a Deus, já me sinto em casa, né? E que alegria poder testemunhar as maravilhas do Senhor nessa noite. Porque o que Deus está fazendo aqui é a manifestação do seu poder, do seu amor. É um Deus de amor que se manifesta tocando os nossos corações, trazendo a paz aos nossos corações, nos dando forças para continuar. E que bom poder ver vocês aqui perseverantes. Que bom ver que vocês continuam fiéis. O grande segredo da vida de um católico, de um cristão, é a sua perseverança no amor de Deus. Diante das provações, das dificuldades, das limitações, das fraquezas, quando perseveramos, Deus, Ele age com a misericórdia, Ele nos sustenta. Até aqui o Senhor cuidou de nós e irá cuidar até o nosso último suspiro, até o fim, até chegar no céu. Quem quer ir para o céu aqui, levanta a mão. Quem quer ir para o céu, dá um glória a Deus. Glória a Deus! Então você está no lugar certo. Aqui o Senhor quer te preparar, quer te curar. Aqui o Senhor quer curar as feridas que ao longo da nossa história fomos acumulando. Feridas físicas, espirituais, emocionais. Feridas que nos traz pressão, nos traz opressão. O Senhor quer nos libertar nessa noite. A palavra de Deus vem como libertação para a nossa alma. Então, você não sairá da mesma forma que você entrou. Eu creio que Deus, de uma forma profética, está respondendo ao teu coração. Escuta bem isso, Deus está respondendo ao teu coração. O que você tem clamado para Deus, Ele nessa noite está respondendo. É o amor de Deus, é a grandeza de Deus se manifestando sobre as nossas vidas, é o cuidado de Deus com você. Foi o Senhor que te trouxe aqui, foi o Senhor que veio cuidar de você, foi o Senhor que veio tocar o teu coração de uma forma especial, falando: filho, filha, eu estou cuidando de você e essa noite quero curar as suas feridas.
quero libertar a tua alma de toda a opressão, quero te fortalecer para que você consiga vencer as suas tribulações, as suas dificuldades. Então, essa noite é uma noite de graça, de cura, de libertação, no nome de Jesus. Amém? E eu queria, de uma forma muito especial mesmo, pregar essa palavra para vocês, uma palavra que foi forte ao meu coração, porque essa leitura, quando a Bruna falou assim para mim, se você quiser ler toda a leitura, pode ler, mas ela passou apenas o versículo do 64 ao 67. Aí eu li 64 ao 67, a gente vai ler agora, e de uma forma muito forte Deus falou ao meu coração, logo quando eu peguei no início dessa leitura de Salmos, no capítulo 118. O tema dessa leitura é elogios da lei divina. Um coração que está na presença de Deus, um coração que ama o Senhor, ele glorifica ao Senhor pela lei divina, a lei que santifica. E o tema dessa noite é um tema diferente. Eu nunca preguei sobre esse tema. Ensina-me a seguir os seus mandamentos. É interessante que nos leva para os mandamentos, para a lei do Senhor. Mas vamos para a leitura de uma forma muito especial agora, no capítulo Salmo 118, no versículo 64 ao 67. Ou melhor, 65 ao 67. Salmo 118. É uma leitura muito preciosa do salmista aos nossos corações. Ele que está elogiando as leis divinas. Ele que está sob a direção de Deus, sobre os mandamentos de Deus. O salmista, com o coração cheio do Espírito Santo, ele glorifica o Senhor, ele toma posse da vontade de Deus na sua vida. Ele ouve a voz do Senhor direcionando os seus passos. Então, por isso ele glorifica o Senhor, porque ele vê a grandeza desse salmo. E esse salmo é feito com a alma, com o coração. Por isso que no meu coração pegou fogo. Vamos pegar a partir do versículo 64. Salmo 118, versículo 64 ao 67. De vossa bondade, Senhor, está cheia a terra. Ensinai-me as vossas leis. Olha o que o salmista está dizendo. Ensinai-me as vossas leis. Versículo 65. Tratastes com benevolência o vosso servo, Senhor, segundo a vossa palavra. Olha o cuidado de Deus, né? Versículo 66. Dai-me o juízo reto e a sabedoria, porque confio em vossos mandamentos. 67. Antes de ser atingido pela provação, errei, mas agora guardo a vossa palavra. Palavra do Senhor. Olha esse salmo, como ele é precioso, como o salmista está compartilhando da vivência dele, ao olhar para a lei de Deus. O próprio salmista, ele está pedindo ao Senhor esse tema: ensina-me a seguir os seus mandamentos. Porque Deus, ele deu os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos no Monte Sinai foi dado para Moisés, para direcionar o povo para viver a graça de Deus. É chamado Decálogo. Os 10 mandamentos do Senhor são as leis de Deus, onde Deus está falando ao povo para que seja direcionado, para que seja conduzido para um caminho de graça. O povo que estava perdido, longe do Senhor, Deus chama, Deus direciona. É muito interessante, porque 10 mandamentos são regras de Deus, que foram criadas para direcionar o povo a acertar, para que o povo entendesse. É muito importante essa questão de regras no meio do povo de Deus, porque leva o povo de Deus para o coração do Senhor,
leva o povo de Deus a alcançar a graça do Senhor. Então está lá em Êxodo 20, né, os 10 mandamentos, onde Deus está falando. Mas eu achei interessante desse tema, porque lá no início do Salmo 118, eu achei poderosa essa palavra de Deus, que é onde vai falar assim, ó: felizes aquele cuja vida é pura e seguem a lei do Senhor. Os mandamentos, a lei de Deus era para a santificação do homem, para que o homem corrija as suas falhas e siga um caminho de perfeição, um caminho reto, que leva aonde? Ao coração de Deus. Olha que lindo. Aí vai falar assim, ó: felizes os que guardam com esmero os seus preceitos e procuram de todo o coração, os que não praticam o mal, mas andam em seus caminhos. É a palavra de Deus que cai de uma forma muito forte aos nossos corações, nos ensinando a viver os mandamentos de Deus. Jesus, ele ao pegar os 10 mandamentos, ele resumiu só em apenas um mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque basta esse mandamento para que possamos viver todos os outros mandamentos. E por que o Senhor, de uma forma muito forte, está falando aos nossos corações sobre os mandamentos? Porque precisamos de uma vida regrada. Precisamos viver esse primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, colocando sempre Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Hoje a humanidade, ela valoriza e coloca no lugar de Deus várias realidades. É o dinheiro, é a família, os bens materiais, são os seus interesses pessoais, e colocam acima de Deus. E muitas vezes as pessoas caem nesse erro porque elas querem a graça de Deus, mas não querem servir a Deus. Deus, quando me sobra um tempinho, eu vou buscar Deus. Se der, eu vou para a igreja. Se der, eu vou para o grupo de oração. A gente dá mais valor para aquilo que a gente tem mais amor, mais interesse em nossas vidas. A gente dá mais tempo para essas situações. O que é importante na tua vida? Deus é importante na tua vida, sim ou não? Sim. Então ele tem que ser o essencial, o primordial. Deus tem que estar em primeiro lugar. Precisamos buscar na nossa vida de oração, buscar na Santa Missa, buscar em tudo que a igreja nos ensina a graça do Senhor, porque Deus está em primeiro lugar. É nosso Deus. Não é Deus que serve a nós, somos nós que servimos a Deus. Então é muito importante isso, e o Catecismo da Igreja, ele vai falar sobre essa realidade dos 10 mandamentos, vai falar assim, ó: os 10 mandamentos devem ser entendidos como um caminho de vida. Assim, os 10 mandamentos são normas que visam vivenciar da liberdade dos filhos de Deus, indicam as condições de uma vida liberta da escravidão do pecado. Uma vez vivendo na graça de Deus, reconhecendo as leis do Senhor, os mandamentos de Deus, nós deixamos a vida velha e começamos a caminhar com uma vida nova em Cristo, porque vamos valorizar o amor de Deus, vamos renunciar àquilo que o mundo tem nos arrastado, tem nos contaminado, vamos buscar nos santificar através da oração. Por isso que São Tomás de Aquino dizia bem uma palavra, ele dizia assim: para que nos é dada a graça de Deus? Ele responde: para fazer o bem e evitar o mal. Deus quer que façamos o bem, que estejamos na sua presença. Para quê? Para que Ele possa nos abençoar, para que a graça dele seja derramada sobre nós. E o Catecismo vai dizer o seguinte também: servem para nos ensinar a verdadeira humanidade do homem. Além disso, iluminam os deveres essenciais, portanto, indiretamente ou diretamente. Então, olha que interessante isso. Então, os 10 mandamentos na sociedade, as leis de Deus, servem para direcionar o povo de uma forma correta. A gente vê lá nos mandamentos de Deus: não matarás. Hoje o mundo, isso é lei, não somente de Deus, a lei de Deus, mas é lei social, né? Podemos colocar. Então, é uma forma que a própria palavra, ela reflete na história do mundo, no decorrer da história do mundo, mostrando para a humanidade que é baseado na lei de Deus, que a sociedade, que o mundo vai
seguir um caminho certo. Então, é importante a gente valorizar as leis do Senhor, é importante a gente entrar nesse mistério da graça do Senhor. Por que o Senhor nos chama a viver o sexto mandamento? Alguém sabe qual é o sexto mandamento? É honrar a castidade, é viver na santidade do Senhor. É uma das coisas que o mundo mais rejeita, porque quer o quê? Um Deus do prazer, quer um Deus de vivendo as loucuras do mundo, as loucuras do prazer, né? A inclinação, os desejos da carne. Então Deus nos chama a nos regrar. E por que Deus fala tudo isso para nós em questão das suas leis? E por que esse tema é tão precioso, pedindo em nossos corações a Deus que nos ensine? Porque é assim que seremos íntimos ao coração do Senhor, é assim que alcançaremos o céu, vivendo os 10 mandamentos, vivendo as leis do Senhor, vivendo a graça de Deus. As leis do Senhor, os mandamentos de Deus, é um manual de santidade. Todos os santos viveram os mandamentos de Deus. Eles foram fiéis nas pequenas coisas. Olha o que São Boaventura vai dizer. São Boaventura foi um monge franciscano do século XIII. Ele vai dizer o seguinte: são úteis à vida de cada um de nós, porque o pecado deixou a luz da nossa razão obscurecida e também gerou o desvio da vontade. Então, quando vivemos as leis do Senhor, aprendemos a valorizar aquilo que Deus nos deu, a graça, a santidade, o amor. Olha que forte isso aos nossos corações. Então é por isso que, de uma forma muito especial, muito forte, o próprio Papa João Paulo II, ele trouxe a realidade de outros mandamentos, que são os 5 mandamentos da igreja, para nos ajudar a nos santificar. Foi em 1992, Papa João Paulo II trouxe à igreja os 5 mandamentos como de uma forma de santificação. Vamos lembrar qual que é? Ouvir a missa inteira nos domingos e festas de guarda, mostrando o valor do sacrifício do Senhor para nós católicos. O segundo, confessar-se ao menos uma vez a cada ano, mostrando que nós, como pecadores, precisamos ser restaurados através do sacramento da confissão, que através da confissão temos a cura, a libertação que necessitamos. Então precisamos valorizar. E o terceiro, comungar ao menos pela Páscoa da ressurreição, nos direcionando a viver essa intimidade com o Senhor no altar, a comungar o corpo de Cristo, a deixar que ele seja vivo em nossos corações. É interessante que o Santo Éfrem, que é lá dos primeiros séculos da igreja, dizia: quem comunga o corpo de Cristo comunga fogo. É o fogo do Espírito Santo queimando no coração do homem e o conduzindo à evangelização, à graça de Deus. E o quarto, jejuar, abster-se de carne quando mandar a Santa Igreja. Quando que a Igreja manda o jejum? Manda viver esse tempo. A Quaresma, exatamente o que estamos vivendo, esse período de santificação. Por que a Igreja pede justo nesse período jejum, penitência e oração? Para quê? Para que nesse momento, nesse tempo litúrgico, possamos viver nessa comunhão, de nos fortalecer na graça de Deus, de poder receber essa graça lutando contra as nossas vontades, as nossas inclinações, os nossos desejos, os nossos impulsos que querem nos tirar da graça e nos levar para o mundo. Então a igreja nos chama a vivenciar, mas não é só o tempo da Quaresma. A Quaresma são quantos dias? E os outros dias do ano? Como que a gente vive? Volta para a vida de pecado? Vai para o carnaval, pular carnaval? Não, a Quaresma ela tem que ser vivida como um reflexo da graça de Deus, um impulso para uma vida de santidade, para uma vida de amor para com Deus. Então é o teu impulso, não é para você regredir, é para você progredir. Então é um tempo de santidade, de viver uma vida de jejum. Busca lá o jejum da igreja, ou na quarta, ou na sexta, buscar as formas de jejum que a igreja ensina.
se santificar, viver uma vida de oração, de adoração a Jesus Eucarístico, rezar o Santo Rosário, como pede Nossa Senhora em Fátima, pedir o terço, Mãe de Glória pediu o Rosário, para que a graça de Deus possa acontecer, uma vida de penitência, deixando os nossos prazeres, os nossos desejos para viver a graça de Deus. Então é necessário, o jejum é a oração do corpo, é quando nos colocamos diante do Senhor para viver a vontade de Deus, não fazendo o que a nossa carne quer, mas o que o Espírito quer. O Espírito, ele quer se santificar. É a luta interna que o homem vive, né? O Espírito, o homem novo quer a graça de Deus, o homem velho quer o pecado. Então esse tempo é o tempo de fortalecer o homem e a mulher nova e deixar o homem velho e a mulher velha na UTI, lá em fase terminal. Então é se preparar para viver a graça de Deus. Então por isso, de uma forma muito importante, o Papa João Paulo trouxe como os mandamentos para os nossos corações para fortalecer a igreja no seu propósito de santidade. E o quinto, né? Pagar o dízimo, segundo o costume. Olha, é mandamento de Deus, hein? Pagar o dízimo. Então é importante, né? Essa contribuição, Deus nos abençoa, não é Deus que dá tudo que nós temos? Então a gente ajuda com o pouquinho que a gente tem também, né? Então é muito importante a gente trazer aos nossos corações e que o nosso clamor a Deus seja esse, diariamente. Ensina-me a seguir os seus mandamentos. Ensina-me, Senhor, a valorizar cada um dos seus mandamentos, cada uma das suas leis, que eu possa trazer para o meu coração, para a minha santificação, para ser melhor diante de Ti, para que eu possa perseverar na sua graça, para que eu possa viver os Teus mistérios em meu coração. Então, nessa noite, Deus está falando de uma forma muito forte aos nossos corações, nos chamando a nos levantar, porque o mundo coloca os mandamentos também. Será que temos vivido os mandamentos de Deus ou os mandamentos do mundo? Porque o mundo ensina o orgulho, a raiva, o ódio, a vingança, o egoísmo, a passar por cima das pessoas, a ser arrogante, a valorizar só os bens materiais. Será que temos trazido ao nosso coração, para a nossa vida, os mandamentos do mundo? Precisamos renunciar, saber dividir, é o divisor de águas, o que é do mundo, o que é de Deus. Que possamos nos decidir pela graça de Deus, que sejamos perseverantes, meus irmãos, que sejamos insistentes em tudo que Deus tem nos dado, porque Deus quer nos agraciar, quer nos fortalecer, quer nos tornar homens e mulheres de fé, fortalecidos pela sua graça. Então que vivamos os mandamentos e com um sorriso, não é reclamando, não é murmurando. Temos que aprender isso, a glorificar. O salmista está claramente aqui glorificando a Deus. Está glorificando a Deus por quê? Pelas leis que o Senhor deu, porque foi resposta para o salmista. Está sendo resposta essa noite para cada um de nós. Vamos viver os mandamentos, as leis do Senhor em nossas vidas e deixar Deus fazer o que Ele quer em nossos corações, nas áreas de nossas vidas. Orar o Senhor, ouvir, estar atento ao falar de Deus, para que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê a graça para tomar a melhor decisão, para ser conduzido pelo Espírito Santo para acertar. Precisamos entender que Deus quer que nós acertamos. Deus quer nos ver vencendo. Deus quer nos dar a vitória que é nossa, pela graça dEle. Então que possamos tomar posse em confiar em Deus. É muito importante a gente confiar na graça e no mover do Senhor. João Paulo, mas o que vai acontecer comigo a partir de agora? Confia no Senhor. É assim que eu, João Paulo, tenho vivido. Não sei o que vai vir. Tem as dificuldades, as provações, choro, clamo. Eu não sei o que vem pela frente, mas eu vou firme, confiante em Deus. Não percamos a confiança no Senhor, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe, se você soubesse o que vem pela frente, talvez você se confundiria, talvez você estaria ansioso demais, entendeu? Então Deus dá tudo na hora certa, no momento certo. Deus é fiel para cada um de nós. Deus é fiel para conosco. Amém? Amém. Então vamos ficar de pé para a gente orar. Que seja selado em nossos corações, nessa noite, essa palavra, este momento, que Deus possa, de uma forma muito especial mesmo, muito forte, tocar os nossos corações e revelar os seus mistérios de amor, porque estamos decididos, Senhor,
a seguir os seus mandamentos, a viver a tua graça, a nos santificar, Senhor. E queremos, como salmista, glorificar o teu nome, Senhor, exaltar o teu nome, glorificar a ti, Jesus. Então vamos fazer isso neste momento, vamos aprender com esse salmista cheio do Espírito Santo, a glorificar o Senhor pelas leis, pelos mandamentos, pela graça que Ele tem nos dado, pela igreja. Vamos glorificar o Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Temos muito a agradecer a Deus pelas graças derramadas, pelo seu amor em nossos corações, pela providência divina. Vamos glorificar o Senhor em tudo que tem acontecido, até mesmo as coisas difíceis, até mesmo as provações, as coisas ruins. Aprendamos como São Paulo, em tudo dai graça, a glorificar a Deus pelas dificuldades, pelas provações, glorificar o Senhor em todas as situações que temos vivido, em tudo que temos passado. Que Deus possa nessa noite selar em nossos corações essa verdade do seu amor, que Deus possa nos sustentar com a sua divina misericórdia, nos ensinando a viver os seus mandamentos. É o Senhor que vem nessa noite falar aos nossos corações de uma forma muito forte. E é uma palavra que João 15:10 vai dizer: se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, e do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Então, que nessa noite possamos tomar posse do maior de todos os mandamentos, que Jesus resumiu em um: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Que o amor dos nossos corações pelo nosso Deus nos leve a glorificar o Senhor, nos leve a perseverar até o fim, e que possamos dar continuação à missão de Jesus, evangelizando o nosso próximo, participando do grupo de oração, fazendo o grupo de oração acontecer, que a evangelização continue, que a graça de Deus continue sendo derramada através das nossas vidas. Deixa o Senhor falar no teu coração nessa noite. Deixa o Espírito Santo de Deus te fortalecer. Coloca diante do Senhor a tua vida, as suas dificuldades. Coloca diante do Senhor o teu clamor. Rasga o teu coração neste momento. Fala com Deus. Rasga teu coração. Coloca a tua vida diante do Senhor confiante. Eu clamo pela tua graça, eu louvo o teu nome. Eu confio em ti, Senhor. Eu vou perseverar até o fim. Eu vou insistir na tua graça, porque um dia o meu coração se abriu ao teu amor, um dia eu te conheci, foi um encontro pessoal contigo, e eu vou até o fim, Senhor, porque eu te amo, porque eu te glorifico, Senhor. Eu glorifico tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Eu te glorifico pelos teus mandamentos, que me leva, Senhor Jesus, a viver a tua vontade, que me leva para o teu coração. Eu te glorifico, Senhor. Sou grato ao teu amor, a tua graça em minha vida derramada, Senhor. Eu te louvo, Senhor, eu te glorifico nessa noite. Sou grato à tua divina misericórdia, à manifestação do teu poder, Senhor.